Vamos receber com um forte aplauso, agora sim, Luca Martini. Boa tarde, gente. Tudo bem? Pode ser um pouquinho, acho que um pouquinho mais para cá, assim, mas para começar. Valeu, muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. É muito bom estar aqui de novo. Como o Júlio estava falando aí, algumas coisas que ele falou é verdade, outras não. Pode sentar, pode sentar. E estou muito feliz de estar aqui com você. Tenho certeza que Deus está falando com você nessa tarde, ontem, hoje, continuará falando. É espetacular poder fazer parte do que Deus está fazendo. É sempre uma alegria. Assim, eu fico pensando quão especial é poder anunciar as boas novas, se levantar e pregar o Evangelho. É um privilégio enorme, principalmente nesse mundo aí que as pessoas, o mundo que nós vivemos, é um grande privilégio poder anunciar as boas novas. E se você tem voz, se você não tem, se você respira e você conhece Jesus, você pode fazer isso. E para mim é um privilégio enorme, eu sou muito grato a Deus por isso. Essa casa aqui foi um dos lugares onde a gente começou, né? É a primeira vez que eu estou aqui no Templo Novo, mas estou aqui na família já faz muito tempo. Não é verdade? Na época que o meu cabelo era curto ainda. Agora eu sou irmão do Coque. Então, a unção está subindo aí. Estão buscando a unção aí. Os irmãos do Coque. É benção, irmão, é benção. Quando eu vou para festival, lugar louco eu solto assim, eu fico com um cara mais cara de louco do que eu já tinha, então ajuda bastante. Ó, tem outro irmão do Coque ali também, eu vi outro aí por aí também, tá cheio dos irmãos do Coque, por isso o poder nessa igreja aqui. Glória a Deus! Mas, isso há um tempo atrás, engraçado, um tempo atrás isso era heresia pura, né? Graças a Deus que o Evangelho está ficando cada vez mais claro aos nossos olhos, a graça de Deus, a vontade de Deus, isso é muito bom. Mas falando sobre isso, a gente tem que pensar mesmo na liberdade que nós temos de anunciar o Evangelho, sabe? Nós temos o privilégio de anunciar o Evangelho, mas também uma liberdade enorme. Com essa liberdade, a responsabilidade. Porque um dia nós podemos chegar diante do céu, de Deus, e lá no céu, e a gente fala, olha, a gente não podia, e era mais difícil, mas se tratando sobre o Brasil, qual é a desculpa que nós podemos usar? Não é verdade? Como o Júlio falou, a gente estava na Nigéria há um tempo atrás, no final do ano passado, e lá na Nigéria foi a primeira vez que eu falei, rapaz, talvez eu não volte para o Brasil dessa vez, talvez acabe aqui mesmo. Eu lembro que eu estava sentado com meu pai, a gente estava numa sala preparando a cruzada, e o pastor chegou e a gente estava lá, e o pastor chegou para a gente e falou, eu preciso conversar com vocês, um assunto muito sério. O pastor com aquele sorriso nigeriano assim, sabe? Sempre sorrindo. Eu falei, o que ele vai contar? Coisa boa. Aí a gente sentou lá e tal, meu pai, ele falou assim, então o negócio é o seguinte, faz 15 dias que estão nos ameaçando que vão bombardear a cruzada que a gente vai fazer. E já 7 igrejas que iriam participar, não vão participar mais, o pessoal não vai vir, o pessoal está com medo aí. Porque um grupo islâmico da região falou que eles vão bombardear mesmo, e o pessoal está com medo, e tem esse boato na cidade que está acontecendo. Aí eu ouvindo aquilo assim, eu falei, meu pai olhou para minha cara e falou assim, tá ficando interessante isso daqui, hein? Aí eu pensei comigo, falei, não sei se meu pai está falando isso para me deixar tranquilo, ou ele perdeu a cabeça mesmo. Já passou dessa, sabe? Já está em outra. Mas foi assim, e eu fiquei assim, rapaz. E nós fomos depois disso, depois dessa notícia que nós recebemos, nós fomos para uma reunião numa igreja, que era a reunião pré-cruzada. E eu falei assim, não vai ter ninguém lá, eles estão ameaçando a gente de morte, quem que vai estar lá? E cara, estava lotado. E eu falei, esse povo é maluco. E assim, sendo sincero com você, eu nunca senti algo como eu senti naquele lugar. Sabe, parece que existe uma graça que é liberada sobre aqueles que a decisão está entre a vida e a morte. Sabe, ali eles poderiam morrer a qualquer momento, mas isso não fez com que eles parassem de ir e glorificar a Deus. Você acha que eles estavam em silêncio? Estava nada, uma gritaria, cara. Você já viu um nigeriano em silêncio? Nem debaixo de perseguição os caras ficam em silêncio. Não fica. Mano, levantando cadeira, os caras, alegria enorme. Falei, Deus, o que é isso daqui? Sabe,
E nos deu uma ousadia tão grande que naquela noite mesmo meu pai desafiou os muçulmanos lá do púlpito da cruzada. E depois você pode ir no Instagram e ver o que ele fez. Mas ele convocou os muçulmanos para orar por um surdo que estava no púlpito lá, e ninguém veio, ele orou no nome de Jesus. Foi impressionante. Os pastores estavam tudo nervosos, eu também. Né? Vou ser sincero para você, cara. Mas Deus honrou, e aquilo rompeu, e muitas coisas aconteceram. E a partir dali eu percebi que, como é necessária da nossa parte, uma ousadia na pregação do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre esse nosso chamado, você percebeu, eu já comecei a falar sobre isso. Eu gosto muito de evangelizar as pessoas, eu gosto do desafio do evangelismo. Eu gosto de estar em lugares onde o evangelho é necessário. Sabe, eu gosto de pregar para crente, mas eu prefiro muito mais pregar para pecador, muito mais. Eu me sinto muito melhor no meio aos pecadores. Sabe, e quando eu estou na igreja eu gosto de encorajar as pessoas, e é isso que eu gostaria de fazer nessa tarde com você, encorajar você para essa responsabilidade, esse chamado e esse grande privilégio que é anunciar as boas novas. Mas estando ali eu percebi que para se pregar o evangelho, muitas vezes é necessário coragem para se pregar. E a coragem não necessariamente é a ausência do medo, não significa que você não tem medo, sabe? Você não vai ter medo, você não vai ficar nervoso. Eu, sendo sincero para você, fico nervoso todas as vezes que eu vou pregar. Não na rua eu fico menos. Mas na igreja, quando eu vou pregar, eu estava nervoso ali, ó. Ainda bem que o Júlio deu uma quebrada ali, me queimou logo no início. Me trouxe para cima, desceu, né, Júlio? Ajuda. Mas eu fico sempre nervoso. Agora, e é isso que eu quero dizer, porque muitas vezes nós não anunciamos as boas novas porque a gente sente que a gente tem medo. E a gente não se sente capacitado o suficiente. E por causa disso nós paramos no medo. Então eu acredito que a coragem não é a ausência do medo, mas é fazer mesmo que o medo esteja ali. Sabe, o homem que não tem medo, ele não é corajoso. O corajoso é o que vence o medo. Você não concorda comigo? Você não tem medo, você não precisa de coragem. Corajoso é aquele que enfrenta os seus medos. E eu não conheço um homem que não tenha medo. Não é? O próprio Jesus, diante de Deus, quando ele estava para enfrentar a ira de Deus e o sacrifício naquela cruz, ele mesmo diz, imagina a situação que Jesus estava, suando sangue, ele estava em agonia profunda, e ele por um minuto, ele disse, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes nós falamos isso? Sabe, se é possível, passa de mim esse cálice. Eu todas as vezes antes de pregar, eu penso assim, dá tempo de ir embora ainda. Dá tempo de voltar para casa, é mais fácil fazer vídeo. É mais fácil você ficar na frente da câmera, é mais fácil. Porque você filma ali, põe lá, depois só não vê o que as pessoas falaram, dá nada. Aqui você tem que ver a reação na cara das pessoas, não é verdade? Então assim, nós precisamos ter essa disposição de enfrentar o nosso medo para pregar o evangelho. E eu gostaria de ler a grande comissão com você, que está em Marcos. Eu gosto dessa parte aqui da Bíblia. Que esse momento é que Jesus, depois de estar com seus discípulos, por 3 anos, de andar com esses homens, de caminhar com eles, de mostrar o que ele podia fazer, sabe, de ensinar, de corrigir, de amar, de falar, pode ir embora você também. Você lembra dessa parte? Essa parte foi legal. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, sua mensagem é muito dura. Ele fala, vai embora, mano, não preciso de você então. Pode ir, qual o problema? Aí diante disso eles falam assim, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna, então eu vou ficar. Então se você vai ficar, Jesus fala assim, então tudo bem. Antes de enviar os discípulos para a grande comissão, né? Um pouco antes, Jesus ele diz que ele vai embora. E ele dá um chamado para os discípulos, e ele fala assim para os discípulos, ele fala, olha, vocês serão partidos ao meio, e vocês serão expulsos da sinagoga, e vocês serão odiados por todos. Olha que chamado gostoso, não é? Muito parecido, não é? Pelo menos quando Jesus me chamou, foi um pouco diferente. Eu ouvi falar que, assim, que os jovens se converteriam, muitas coisas boas. Mas para esses homens aqui, ele falou assim, ó, vocês vão morrer, vocês vão perder tudo,
vocês vão ser odiados. E eu fico pensando, diante desse chamado, é necessária muita coragem mesmo. E eu não acho que a vontade deles de servir a Deus não era por eles mesmos, nem pelo conforto que eles podiam ter, muito menos pelo ministério que Jesus estava dando a eles. Sabe, a vontade de servir a Deus era pelo propósito da missão, realmente. E para que o propósito da missão se cumprisse, se tiver que se derramar sangue, seja. Sabe, esse momento, olha só, na Globo, cara, e no mundo inteiro, foi pregado o Evangelho, pessoas morreram por essa fé. Você sabe o que é isso? É o maior testemunho de fé possível. Pessoas morreram por crer em Jesus, e foi noticiado no mundo inteiro. Isso é glória, esses caras foram recebidos no céu, e muitas pessoas serão recebidas no céu por causa desses caras aí também. Então assim, o maior testemunho da nossa fé é a nossa coragem diante dos medos. Sabe, a gente continuar, por mais que os desafios da vida queiram nos parar. E Jesus disse para os seus discípulos, realmente vocês vão ser partidos ao meio. Aí depois chega no final, ele fala para os seus discípulos, então ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 15 de João, no capítulo 16 de Marcos, perdão. E olha só, pensa comigo, nesse exato momento, eu gostaria que você se colocasse no lugar dos discípulos. Eu gosto, quando eu estou lendo a Bíblia, me imaginar ali, no que está acontecendo. Então faz de conta que você é um dos discípulos ali. E você passou pelo que passou com Jesus. Você andou os 3 anos com Jesus, você viu ele ressuscitar os mortos. Você viu ele andar sobre as águas. Você viu Pedro sair da água e andar sobre as águas. Porque eu vi só, eu não seria Pedro não, velho. Não sou desses caras. Eu sou o cara que estava no barco ainda. Mas talvez você era Pedro que saiu sobre as águas. Vai de conta, vai, vamos lá. Vou dizer que você, Pedro, andou sobre as águas com Jesus. Você viu Jesus multiplicando pães e peixes. Você viu Jesus ser ameaça de morte. Você viu Jesus entrar no templo, virar a mesa. Você viu Jesus enfrentar os poderes desse mundo. Você viu Jesus expulsar os demônios. E você está seguindo Jesus com toda a coragem do mundo. Aí chega um momento que Jesus, ele se entrega, ele deixa ser preso e ele morre naquela cruz. Naquele momento, a Bíblia diz que os discípulos deixaram Jesus, porque verdadeiramente a esperança morreu nos seus corações. Imagina você está seguindo alguém que você acredita com toda a sua vida que ele é o Messias, o rei de Israel, que ele vai tomar o governo, que ele vai tirar o Império Romano de lá, porque ele não é possível. Ele está ressuscitando morto, ele está parando tempestade. O que é impossível para esse homem? Quando as pessoas falam que vão matar ele, ele passa por entre eles, ele não tem medo de nada. Sabe, ele desafia a genialidade humana, ele dá respostas que as pessoas não conseguem, ele faz perguntas que as pessoas não conseguem responder e responde todas as perguntas. Esses homens verdadeiramente depositaram toda a sua vida nele, mas de repente, ele se entrega para ser morto numa cruz. Ele se entrega, traído por um discípulo seu, para ser morto numa cruz. E para os judeus, esse momento, esse ato de morrer numa cruz, era uma humilhação profunda. Na cabeça de um judeu, alguém que morreria numa cruz, era alguém que foi rejeitado por Deus. Entendeu? Era maldito, verdadeiramente maldito é ser rejeitado por Deus. Então na cabeça dos discípulos, eles seguiram uma farsa, entendeu? Surgiram tantos outros. Poucos anos antes da vida de Jesus, surgiram alguns revolucionários que tentaram fazer as mesmas coisas, que tentaram entrar no templo, que tentaram livrar o povo, e agora mais uma vez eles seguem esse homem que se entrega e morre numa cruz. A esperança morreu nos seus corações. Só que 3 dias depois, ele ressuscita dos mortos. Então agora sim, imagina você seguindo Jesus, antes dele ressuscitar, você já deposita a sua vida, você fala, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora ele ressuscita dos mortos, como seria a sua atenção às suas palavras agora? Como você estaria diante dele? Meu Deus do céu, cara, esse cara realmente nada pode parar ele, então fala que eu vou obedecer. Sabe, imagina você diante do Cristo ressurreto, nada pode parar, nada. Nada parou, a morte não parou, o inferno não parou, a cruz não parou, o sepulcro não parou, a pedra não parou, os soldados não pararam, a porta do quarto não parou, ele entrou pela porta, ele comeu com a gente, ele sumiu, ele apareceu de novo. Imagina você diante dele, como seria o seu olhar para Jesus agora? Você consegue imaginar esse momento? Você consegue
Imagina você diante do Cristo ressurreto, cara. Que é o Jesus que nós adoramos aqui. É Ele. O Cristo ressurreto que está sentado à direita de Deus, que um dia voltará, é Ele. É esse homem que os discípulos tinham diante dele. Aí Jesus chega para os seus discípulos e ensina, passa 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. E eu acredito que Jesus, ele não desperdiçaria palavras. Ele estava falando coisas sérias. Agora, chega o momento em que Jesus deixará as suas últimas palavras, antes de ser elevado aos céus. Agora imagina você, se você tivesse um último momento com alguém, e você tivesse diante de você uma grande responsabilidade de salvar o mundo. Você tivesse diante de você uma grande missão a ser feita, uma obra a ser feita. E com você estão as pessoas que você preparou nesses últimos 3 anos. Não são pessoas que você ficou jogando bola só na segunda-feira. Você pode ter jogado bola na segunda-feira sem problema, como Jesus surfou com Pedro, não é? Mas Jesus, você quer ser discípulo de Jesus, tem que pegar onda, mano. Começar por aí. Eu estou tentando. Mas ele preparou os seus discípulos para algo. Ele veio para a terra para uma missão. Ele veio para realizar alguma coisa. Então assim, imagina você com essas pessoas. Se fosse um negócio, por exemplo. Se fosse a sua herança que seria passada para frente. Será que as suas últimas palavras teriam alguma importância? Será que teria importância? Será que você falaria coisas importantes para essa pessoa? Então agora Jesus está diante dos seus discípulos e ele vai dar as suas últimas palavras. E ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não consigo imaginar essas últimas palavras de Cristo sendo dadas só para um grupo específico de pessoas na igreja. Não, só eles ali têm que pregar, só o pastor. Jesus só estava falando com o pastor. Jesus só estava falando com o evangelista. Jesus só estava falando com o ministro de louvor. Não, comigo ele não estava falando. Eu não consigo, não passa pela minha cabeça a possibilidade que as últimas palavras de Jesus seriam só para algumas pessoas, e não o mandamento para toda a igreja. Agora, não necessariamente toda a igreja vai falar, vai pregar num microfone, vai ser pastor, vai ser um ministro de louvor, mas necessariamente toda a igreja vai a todo mundo e vai pregar o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Então imagina você agora diante de Jesus, e Jesus te falando isso. Qual é a importância que você daria a essas palavras? E por isso os discípulos estavam dispostos a morrer, estavam dispostos a fazer qualquer coisa por isso, porque foi quem falou. E hoje nós vivemos em dias que nós não somos perseguidos, a nossa cabeça não quer ser cortada, mas a nossa língua está para ser cortada. As pessoas querem calar a gente o tempo todo. Hoje cresce no Brasil o politicamente correto. Saiu uma pesquisa que metade dos jovens americanos cristãos acreditam que é errado evangelizar. Se você conversar com os jovens hoje no Brasil, muitos jovens já acreditam que é errado evangelizar. Você não pode falar de Jesus, você não pode querer mudar aquela pessoa, ela tem o direito de acreditar no que ela quiser, ela tem, mas eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho para ela. Porque não parte do que ela pensa, parte de quem me mandou fazer. Entendeu? Não é sobre o que as pessoas ou as leis dizem, mas é o que Jesus, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte, que me salvou e me chamou, disse. Porque se fosse depender da autorização dos homens, tinha acabado ali mesmo, cara. Tinha acabado com Jesus na cruz, não tentaram calar ele? Nem a cruz calou ele. Aí chegaram para os discípulos e falaram assim: não prega nesse nome aí. Falou assim: cara, a gente não está aqui para agradar você não, a gente está aqui para obedecer a Deus, o que convém? Aí começam a colocar leis sobre leis. Então tá bom, se existem leis contra o evangelho, essas leis estão aí para ser quebradas, porque é mais importante que eu obedeça a lei de Deus. Então hoje no Brasil não existem leis contra o evangelho, mas existe uma mentalidade se formando e tentando infiltrar as nossas cabeças para que a gente se cale. As pessoas vão dizer para você assim: não, você não pode
falar de Jesus se a pessoa não quer acreditar, mas é porque ela não acredita que eu falo mesmo, esse é o ponto. O ponto da evangelização é esse, entendeu? Eu estou fazendo isso aqui para você, mas eu queria mesmo estar pregando para quem não crê. A necessidade de evangelizar é essa. Jesus, se não fosse necessário, Jesus não teria vindo para a terra, ué. Jesus verdadeiramente veio para os pecadores, Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Então assim, eu tenho que ir a eles, e é óbvio que eles não querem ouvir, é óbvio. Essa é a primeira resposta, o evangelho é sempre essa, o homem sempre se opõe à vontade de Deus, é da natureza do homem. Então aí a necessidade de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sabe, aí a necessidade de discipular as nações, é parte disso. Por que nós temos que fazer? Porque é necessário, sabe, então assim, como eles querem te calar hoje? Como? Se você prega o evangelho, vão falar que você acha que você é o dono da verdade. Não pode mais pregar o evangelho no Brasil, pregar aos índios, porque você está mudando a cultura dos índios, mas deixe os índios enterrarem as crianças vivas lá, porque isso vai tudo bem. Você não pode pregar o evangelho no lugar onde existem canibais. Você não pode mudar a cultura. Você não pode pregar o evangelho onde o Estado Islâmico está matando gente. Por que eu vou pregar o evangelho para esse tipo de gente? Deixa eles continuar matando as pessoas, gente. É a cultura deles, pô. Qual é o problema? Por que eu vou pregar o evangelho para traficante? Deixa vender droga, deixa usar droga. É a cultura dele, gente. Poxa, o que eu tenho a ver com um assassino que quer matar as pessoas? Pô, gente, que isso? Coitado do cara, só está matando as pessoas. Por que eu vou pregar o evangelho para alguém que está se cortando, tentando se matar? Ela é a vida dela, deixa ela se matar se ela quiser. Você entendeu? A mentalidade é essa. Não parece, mas é isso que se cria na nossa cabeça. Porque assim, agora você não quer ouvir. Mas a questão não é o mundo querer ouvir, é a necessidade, o mundo precisar ouvir o evangelho. Por isso, Jesus disse, ide por todo mundo. Ir ao ir por todo mundo, ele sabia que indo a todo mundo, nós teríamos dificuldades em pregar o evangelho. Nós teríamos barreiras. A primeira é a nossa mesma, é a nossa disposição de ir. Porque sair de casa é difícil, você sabe. Principalmente para fazer algo que é mais difícil ainda. É muito mais fácil você ficar em casa. Por isso que Jesus falou assim, ó, ele não falou assim, ó, se você quiser, ele falou, ide. Entendendo que nós entenderíamos que aquele que dizia é alguém superior a nós. Entendendo que nós entenderíamos que Ele é o nosso Senhor. E obedeceríamos ao seu mandamento cegamente, mesmo que custasse a nossa cabeça, como daqueles homens ali. Mesmo que custasse a nossa reputação. Porque um dia vai custar, hoje está legal, hoje a gente recebe like no Instagram. Isso é bom, você coloca versículo lá, like para todo lado. Mas um dia será diferente. E talvez nós recebemos likes a um tipo de pessoa, mas a outro tipo de pessoa não. Porque ao mesmo tempo que você se expõe aos que gostam, você expõe aos que não gostam. Mas faz parte disso. Faz parte da pregação do Evangelho. Faz parte da pregação do Evangelho os perigos da pregação do Evangelho. Faz parte da pregação do Evangelho os desafios. Faz parte, gente. Sabe, é desbravar um mundo perdido. É anunciar uma mensagem que inicialmente ela não é agradável aos ouvidos. Sabe, você dizer a alguém que se acha no direito de ter o governo sobre a própria vida e acha que de dentro dessa pessoa vem a sua verdadeira identidade e aquilo que ela pensa no seu coração é aquilo que ela é, você chegar para ela e anunciar que ela não é autossuficiente, que ela é uma pecadora que precisa de salvação, que ela está fadada à morte, por mais que ela busque a vida e a alegria dentro de si. Não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir. Então, assim, inicialmente, o Evangelho, ele é confrontador, ele confronta a realidade que o homem deseja viver, porque o homem verdadeiramente quer fazer tudo o que der na telha, ele quer fazer. E nós vivemos em um mundo hoje que o pensamento humano é assim, seja você mesmo.
seja você mesmo. E por ser você mesmo, esses dias atrás, um cara entrou na justiça na Holanda porque ele quer ser ele mesmo. E sabe quem ele é? Ele é um cavalo. E ele entrou na justiça para ser reconhecido como um cavalo, velho. Você dá risada, mas é realidade, é verdade. Agora deixa o homem ser cavalo, então. Por que eu vou pregar para ele e falar, meu Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, só uma vergonha na sua cara, velho. Você precisa reconhecer o seu valor, você não é um cavalo, coisa nenhuma. Sabe, agora seja você mesmo. É o que as pessoas querem impor. Então, por ser você mesmo, eu não tenho direito de falar para outra pessoa que ela precisa de ajuda, porque ela tem que ser ela mesma. Você entendeu o mundo que nós vivemos hoje, a mentalidade que nós vivemos hoje, as barreiras que nós enfrentamos hoje? Mas isso não pode nos calar, por quê? Porque alguém nos disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu tenho um amigo ateu que esses dias chegou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, para de pregar para mim. Eu falei, você já está no caminho certo. Ateu, pelo amor de Deus, Luca. Entendeu? Mas já está bem, cara, já está encaminhado. Vou continuar mais um pouco. Eu não posso, por que você não pode? Eu cheguei para ele, mas você não acha que eu sou seu amigo? Você é meu amigo, mas está me enchendo o saco. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu acredito que você está fadado à destruição. Eu acredito que você está perdendo a sua vida. Você acha que é bom aí as drogas que você usa, mas não é. Você está financiando a morte de um monte de gente enquanto você usa essas drogas. Você acha que isso daí te traz alegria, mas não traz. Vê a sua mãe como é que fica em casa, velho. Vê as pessoas que morrem. Sabe, só se pensar um pouco além do seu egoísmo. E outra, eu acredito que você vai morrer, então eu, acreditando nisso, se eu não prego para você, significa que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sou seu amigo, eu sou seu inimigo. Se eu fico calado diante disso, eu não te amo, cara. Então, por te amar, você vai ter que me aguentar, não tem o que fazer. Entendeu? Aí ele fala assim, então eu vou te contar sobre os meus namorados. Aí eu falo assim, então fala dos homens da sua vida, que eu falo do homem da minha vida, você vai ter que me ouvir também. Sem problema. Sabe? Então, na pregação do evangelho, também, nós encontramos as dificuldades, mas também nós precisamos de sabedoria e compaixão para anunciar isso. Porque eu poderia, no primeiro não, se não tivesse um coração cheio de compaixão, dizer, então vai para o inferno. Não é? Quando o cara falasse, pelo amor de Deus, para de pregar para mim, então vai para o inferno. Então eu vou fazer, então vai. Mas eu prefiro pensar, como Spurgeon dizia assim, olha, se os pecadores vão para o inferno, que pelo menos eles passem sobre os nossos corpos primeiro. Sabe, que eles vão para o inferno, mas sabendo que a gente tentou o máximo. Alertar e amar que existe vida e existe esperança, existe uma saída, existe uma outra realidade. Sabe, se as pessoas querem isso, elas tomam essa decisão, mas vai sabendo que eu avisei. E como eu avisei? Eu não avisei apontando o dedo e condenando ela. Não, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que salvasse o mundo. Eu apontei o dedo para a salvação, para uma realidade que ela não conhece. Eu apontei o dedo para alguém que poderia salvá-la. Eu apontei o dedo para uma verdadeira felicidade, algo que transcenderia essa realidade, entendeu? Então, na pregação do evangelho, como que se vai a todo mundo pregando o evangelho? Como? Para mim, o maior exemplo de todos os missionários que já existiram é o apóstolo Paulo. Para mim não existiu ninguém como ele. Ele moldou a nossa teologia e ele moldou a nossa estratégia evangelística, cara. Porque ele foi o apóstolo enviado aos gentios, ele foi ao mundo perdido. Os outros discípulos ficaram em Israel, ficaram naqueles que já tinham conhecimento da lei, que já tinham conhecimento de Deus, mas existia alguém que foi para o mundo perdido, e você sabe qual é o mundo que Paulo foi? Porque às vezes a gente pensa em mundo perdido, e hoje aqui no Brasil parece, quando a gente pensa nos perdidos, nós temos um tipo de ideia, mas a grande maioria das pessoas aqui já conhecem, já ouviram o Evangelho. Quando Paulo é enviado pelo Espírito para pregar o Evangelho no mundo, ele foi a um lugar em que ele disse, olha, no mundo jaz o maligno. Por quê? Porque verdadeiramente era tudo que existia. Não existia luz do Evangelho. Ele era o homem
o primeiro homem enviado para encontrar uma terra virgem. É como se Paulo chegasse no mundo e falasse, terra à vista. Sabe, nunca ninguém foi lá. Tem um monte de índio que ninguém nunca foi lá. E essas pessoas que estão lá, elas cortam o peito ainda do homem vivo, tiram o seu coração ainda batendo e oferecem aos seus deuses. Essas pessoas que estão lá, elas jogam os seus filhos de cima de penhascos, por não ver que ele é um guerreiro ou não, sabe? Nessas pessoas que existem lá, não existe compaixão nenhuma com o próximo. No mundo em que Paulo vivia, mais da metade do mundo era formada por escravos. O homem não tinha valor nenhum, muito menos do que hoje. Hoje querem voltar essa mentalidade para nós, dizendo que um bebê na barriga de uma mulher não tem valor, e que a gente pode matar ele. Mas naquele mundo era isso que existia. Então Paulo agora ele vai para anunciar ao mundo totalmente perdido, escuro, em trevas, que existe esperança. E como ele vai? Aí eu amo como Paulo fala, ó. 1 Coríntios 9, vamos lá comigo. Porque às vezes nós vamos ao mundo olhando de cima para baixo, e o mundo percebe isso, as pessoas percebem isso, e é por isso que elas vão falar para a gente que a gente somos uns crentes cheios de razão, que acham que a gente tem a verdade. Eles vão falar, a gente tem, mas tem um jeito de se falar sobre essa verdade, entendeu? Vocês são arrogantes, é o que eu ouço por aí. Mas olha só, deixa eu tomar uma água de coco aqui, ó. Ele vai dizer assim, embora eu seja um homem livre. Olha o que ele fala. Paulo é bom com as palavras, velho. Bicho é bom. Olha, ele fala, embora eu seja um homem livre, eu fui liberto, eu fui salvo. Existe graça sobre a minha vida. Eu não sou escravo mais, eu sou livre. Se eu quiser ir para uma ilha e ficar lá tranquilo, eu vou perder minha salvação, por isso eu não vou. Eu sou livre. Jesus me salvou, não depende das minhas obras isso. Eu fui salvo, o Senhor me alcançou. Sabe, eu tenho a eternidade dentro de mim, rios de água viva fluem de mim. Eu sou livre do pecado, eu sou livre de mim mesmo, eu sou livre da religião. Sou livre, embora eu seja um homem livre, ele diz. Fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Você entende como ele olha para o mundo? Ele não olha para o mundo de cima para baixo. Ele olha para o mundo de baixo para cima. Ele não olha o mundo para que o mundo me sirva. Ele olha para as pessoas para que eu te sirva. A minha mensagem não é uma mensagem autoritária a vocês, é diferente. Ele diz, eu me fiz escravo de todos. Você consegue imaginar Paulo dizendo, escravo deles. E o que significa ser escravo de todos? Ele vai dizer assim, ó, quando eu estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Olha que coisa Paulo fez. Paulo foi o homem que começou a pregar que não era necessário circuncidar mais. Que agora seria no coração, não seria na pele, não seria no corpo, seria uma circuncisão interior. Mas quando ele pega o seu discípulo Timóteo, e ele tem que subir a Israel e encontrar com os judeus, esse homem que pregava que não era necessário mais, ele circuncida Timóteo. Mas falando por quê? Porque ele se fez de judeu por judeu, cara. Eu me lembro que eu pregava de terno e gravata. Você lembra disso aí, Júlio? Você lembra? Eu pregava de crente por crente. Terno e gravata. Eu ia nas igrejas de terno e gravata, bicho. Tinha. Camisa, usava camisa. Eu lembro. E por quê? Porque na época eu não conseguiria pregar. Eu era um moleque, 18, 19 anos de idade. Ninguém nunca tinha visto minha cara. Sabe como a gente fazia? Eu fazia as agendas dos pregadores. Aí eu falava assim, bom, olha só, eu queria pregar, bicho, olha o que eu falava. Olha, eu estou fazendo a agenda de tal pregador, ele vem de não sei de onde, vem da Nigéria, vem do Quênia, vem não sei do que, homem de Deus. E ele vai pregar uma noite, aí tem um outro pregador que vai pregar outra noite, e na terceira noite tem um brasileiro que prega. E o brasileiro era eu, mas não falava.
Entendeu? Aí na terceira noite eu tinha que chegar lá. Agora, como eu seria recebido nas igrejas se eu chegasse desse jeito? Eu tinha que ir de terno e gravata, sem barba, certinho, mano, para conseguir anunciar o evangelho. Você entendeu por quê? Se fez de judeu para judeu. E Paulo vai dizer assim: quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo da lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi de modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu procuro algo em comum entre as pessoas, com a vontade, com o alvo de levá-las a Cristo. É por isso que as pessoas chegam assim: mas por que esses crentes, tudo que eles fazem para evangelizar a gente? Porque é verdade, tudo que a gente faz é para evangelizar mesmo. É verdade. Os caras falam: vocês fazem isso, faz isso, no final, mas cara. Mas sabe, eu sou legal. Eu tenho um amigo meu que é São Paulino. Eu vou no jogo do São Paulo com ele, cara. Olha que coisa vergonhosa. Olha, estou contando, na torcida ela não come, gol não dá para comemorar. Mas eu fico lá, ei. É difícil, bicho. Você acha que é fácil? Melhor não falar. Está gravando isso aí, não é terrível? Terrível. Mas por quê? Para levá-los a Cristo. Para procurar algo em comum. Então assim, é a gente nos colocar de baixo para cima. Sabe, entender a importância das pessoas e fazer de alguma forma para que elas entendam o evangelho. Se é necessário que eu te perdoe, mesmo você me ofendendo, vou te perdoar. Se é necessário que eu vá pedir desculpa, se você me tratou mal, vizinho, eu vou. Entendeu? Isso é dar a outra face. É você aguentar a ofensa, a humilhação por um propósito maior. Você não precisa comprometer a mensagem para fazer isso. Ninguém precisa comprometer a mensagem. Nós não precisamos comprometer a mensagem, porque se comprometer a mensagem, já perdeu o foco mesmo. Entendeu? Mas agir de um lugar de compaixão e de importância, da importância que as pessoas têm, primeiramente a Cristo e a nós, que foi dado a nós a missão de pregar o evangelho. Então por isso eu vou para festivais, eu vou em igrejas, bares, ruas, todos os lugares. Com isso, sabe, se fazendo, buscando algo em comum. Paulo, que era Paulo, se fez escravo de todos os homens, para que alguns ele levasse. E olha só que ele nem era um cara muito audacioso. Ele não falava assim, para levar todos, para levar alguns. Sabe, às vezes a gente fica pensando em número, e deixa um. Sabe, a gente, porque não veio 10, porque ninguém se converteu, eu não vou pregar mais. Você está pensando na multidão, cara. Jesus estava pensando em uma pessoa. Sabe, o amor de Jesus foi tão grande que se só existisse uma pessoa, ele morreria do mesmo jeito. Porque foi um sacrifício pessoal, específico a cada um. Então, esse interesse de Paulo não era, por mais que eu acredito que existisse no seu coração a vontade de que todos viessem a conhecer a Cristo, mas ele se interessava também pelo um. Por um indivíduo. Então, assim, pensa comigo, se a gente ganhar uma pessoa por ano, quantos anos você tem? Desde que você se converteu, quantos anos se passaram? Se essa pessoa que você ganhou em um ano, desde que você se converteu, também ganhasse uma pessoa por ano desde que ela se converteu, quantas pessoas já estariam salvas? Mas nós temos a tendência de sempre olhar para o grande, o magnífico, a multidão, e esquecemos de uma pessoa que está do nosso lado, um primo, um amigo perturbado lá. A gente ora por todo mundo, mas não ora por um. Então pode falar assim, olha, eu fiz isso, eu me submeti a isso, para que eu levasse alguns a Cristo. Aí será que só se fazer como eles era necessário, era importante, só se fazer? Aí Paulo vai falar como ele agia, como era a sua vida para que essas coisas acontecessem, para que as pessoas fossem salvas, para que o mundo fosse alcançado. Porque lembra que eu comecei falando sobre uma coragem,
Sabe, é necessário na pregação do evangelho, na evangelização do mundo, um esforço nosso. É trabalho, você entendeu? É foco. Eu quero isso. Quando Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho, essa palavra ide não é um acidente. E pode ser que talvez você vá e aconteceu o que você pregou. Não, esse ide é proposital. É você acordar de manhã para fazer isso. Eu vou por todo mundo. É intencional, é com a intenção de pregar. Entendeu? É com a intenção de fazer. Então Paulo, com esse coração, com o mandamento, se fazendo de judeu para judeu, fora da lei, São Paulino para São Paulino, corintiano para corintiano, escreveu cartas de amor para os corintianos. Você sabe que Paulo escreveu. Os coríntios, escreveu. É verdade, irmãos, isso é bênção. Aí, porque nós precisamos de salvação também, né? Parece que não, parece que a gente é perfeito, não é? Mas não é. Eu nem gosto de falar que eu sou corintiano, porque o pessoal acha que eu estou me achando, já é arrogante. Fala que é corintiano, já acha que é arrogante, então nem falo mais. Mas vamos lá. Agora não, o cara está se achando aí, ó, o pregador é corintiano, aí está se achando, aí, ó, desce aí um pouco aí, ó, do pedestal aí, meu. Mas vamos lá. Presta atenção. Olha o que Paulo fala agora. Temos um mandamento, temos uma estratégia. Agora é necessário também um esforço nosso, gente. Diz assim, continuando, ele vai falar, quando estou com os fracos, sou fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. Versículo 22. Fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Aí ele diz, vocês sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Olha a figura de linguagem que ele vai usar. Portanto, corram para vencer. Então assim, você está fazendo um negócio, veste a camisa, meu irmão. Põe a chuteira, entra em campo, é para ganhar. Já que eu estou falando do Corinthians, deixa eu te contar uma heresia que aconteceu na minha vida. Foi sério esse negócio. No ano passado eu estava vindo para o carnaval, para pregar no carnaval, eu estava no avião, eu falei, meu Deus, eu devia ter ficado na Inglaterra. Por quê? Vou lá pregar, eu estava assim. Sabe quando você fala assim, não, eu não sou capaz. Não, eu não vou conseguir. Não, é muito difícil. Não, meu Deus do céu. Não, por que eu vou fazer isso? Não, não sou eu, chama outro. Não, sabe? Você sabe? Você passa por isso ou sou só eu? Tá bom, aí eu estou no avião, meu Deus, pelo amor de Deus, você se faz de coitado. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou pregar. Olha a responsabilidade. Eu comecei a ouvir uma música. Dizia assim, ó. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida. Eu falei, meu Deus, o que eu estou ouvindo a torcida do Corinthians cantar aqui no avião? É uma música da torcida do Corinthians. Sangue no olho, é o jogo da vida, e o Corinthians não é... Essa música se canta em clássico, entendeu? É jogo que não pode perder. É jogo que tem que ganhar, final. Aí eu falei assim, é isso. Sabe, nós estamos numa final. Como um jogador entra em campo? Será que quando o cara entra em campo, ele fala assim, ó, técnico, me tira do jogo? Não dá mais, velho. Você está lá dentro, você tem que dar carrinho, dar cotovelada, tem que dar. Não interessa. Principalmente se é clássico Palmeiras, não interessa. Aqui, ó, tem que entrar com tudo, meu. Na hora do jogo, tem que vestir a camisa e não interessa. Não interessa o que aconteceu ontem, não interessa os problemas da sua vida, não interessa nada. O cara vai ficar lá pensando, eu tenho que pagar a conta, não, tem que fazer gol. O cara vai ficar pensando, não, tem que dar carrinho. Vou pegar, mas a minha namorada brigou comigo, e daí? Vem, toma a cotovelada aqui, ó. Ninguém vai subir nessa área, que essa área é minha, ninguém faz gol. Entendeu? É o sentimento. É o que Paulo estava falando, olha, nós corremos por um prêmio eterno. As pessoas que correm no mundo, elas correm para vencer. Nós corremos para vencer. Como que as pessoas correm para vencer? Qual é o pensamento das pessoas? Qual é a expectativa delas? Qual é a preparação quando elas correm para vencer? Será que elas estão pensando em perder? Não, elas estão pensando em vencer, cara. Elas só pensam na linha de chegada. Esse é o foco da vida delas. É isso que Paulo está falando. Na pregação do Evangelho, eu corro para vencer. Na pregação do Evangelho, não interessa quem está correndo comigo. Eu vou ganhar. Entendeu? É esse espírito.
Não é espírito, pode ser que não. Não, você está dentro de campo, você tem que ganhar esse jogo, irmão. Deus te escalou, joga, dá a sua vida. Tem que pôr o coração na chuteira, entrar, fazer gol, faça o que for necessário. Sabe, dá a vida, esse é o sentimento. Então eu falei, é isso, cara, não dá para eu ficar olhando para trás achando, não, já estou aqui. É final de campeonato, como que eu vou responder a isso? Como que eu vou responder a uma multidão de testemunhas que ficam lá e não é Gaviões da Fiel, não. Uma multidão de testemunhas que falam, vai, cara, vai, é por algo eterno. É a missão de Deus. Os anjos cooperam conosco, a eternidade nos observa. Os demônios correm de nós, vai para cima. Sabe o que Paulo está falando? Olha, nisso, para salvar alguns, nós corremos para vencer. Não é com o espírito de derrota, velho. Não é com o espírito, pode ser que não, manda vir. Sangue no olho. Qual é? Qual é o demônio que pode parar a igreja? Qual é a necessidade que pode parar a igreja? Sobre quem que nós estamos pregando aqui? Quem que nós estamos anunciando aqui? É Maomé? É Buda? Não, é Jesus Cristo de Nazaré. É o Salvador, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o primeiro e o último, é Ele. Aquele que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor. É a esse que nós anunciamos. Se nós anunciamos Ele, eu enfrento a morte, corta a minha cabeça, porque ainda que eu morra, eu viverei. Se fosse qualquer outra mensagem, diante disso de Jesus falar assim, vocês vão ser cortados ao meio, aí eu não vou. Mas como é essa mensagem aqui, até isso nós enfrentamos, porque nós corremos para vencer, entendeu? É o espírito da igreja, é um espírito vencedor, mano. E não é só vencer bênção, não. É ganhar alma, é ganhar o mundo. É implantar o reino de Deus nesse mundo, é anunciar a salvação. Esse é o espírito da igreja. Nada pode nos parar. Aí ele fala assim, portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele esforça para ganhar um prêmio perecível. Mas você já viu um cara que treina para o UFC? Você já viu o cara treinando? O cara apanha 6 meses para apanhar mais. O cara fica de jejum, velho, para perder um monte de... O cara sofre. Eu fico assistindo aquilo, eu me sinto o pior dos crentes. Eu falo, meu, por Deus, eu não faço nem um pouco disso. Está doido? O cara para apanhar, o cara faz isso. Sabe, pelo dinheiro as pessoas se esforçam tanto. É isso que eu estou falando. As pessoas aqui, elas correm por um prêmio perecível. As pessoas se esforçam pelo prêmio perecível. Mas nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. A nossa recompensa é eterna. Nós estamos correndo por um prêmio que nunca vai perecer, que será nosso para sempre. E mais do que esse prêmio, essas pessoas que são alcançadas estarão lá para sempre. Sabe, por essa verdade, eu como um atleta me disciplino para cumprir as ordens do meu mestre. É por essa verdade. Ele diz assim, por isso não corro sem objetivo. Olha Paulo falando sobre a evangelização do mundo. Olha Paulo falando sobre se fazer escravo. Ele fala, eu não corro sem objetivo. A minha vida não é um acidente não, cara. Eu estou planejando aqui, ó. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque eu estou sentado nessa mesa. Eu sei porque eu estou falando com essa pessoa. Eu sei onde eu quero chegar com isso daqui. Eu sei. Eu estou correndo por algo eterno. Eu tenho um plano e eu estou realizando ele. Fala assim, olha, eu não corro como sem objetivo, não. Nem luto como quem dá golpes no ar. Não fico dando soco no ar igual o Chaves. Não, é na cara. Aqui, ó, pum, no queixo, direto. Bem pensado, calculado, não é assim? Você vai gastar energia à toa? Não é. Assim é no Evangelho. Eu sei pelo que eu vivo, eu sei o que eu creio, eu sei onde eu estou indo. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem falou, vai e prega o Evangelho. Cara, é Deus. Ele fala, eu não dou soco no ar, nem a pau, você está maluco? Não. Disciplino o meu corpo como um atleta. Olha o que Paulo fala. Para pregar o Evangelho, eu me disciplino como um atleta. Se um atleta treina para jogar um jogo, quanto mais eu para salvar almas. Quanto mais eu para anunciar o Evangelho, quanto mais eu para trazer a verdade eterna de Deus.
Se um atleta treina para uma luta, treina para um jogo, quanto mais eu, nessa vocação que Deus me deu. Disciplino o meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve. Você percebe? Não é que o nosso corpo deseja isso, mas eu coloco ele debaixo da minha vontade. Você vai obedecer. Eu treino ele para obedecer. Eu me esforço para que ele obedeça. Essa é a pregação do evangelho. Você acha que é gostoso você ir para a Nigéria e ser ameaçado de morte, irmão? Pelo amor de Deus. Rato passando, você está louco. Não tem água, velho. Eu nem vou falar o que eu mandava para meus amigos. Não, é coisa terrível. Sabe, terrível. Você está lá no meio do nada. As pessoas te ameaçam de morte. Você fala, vou fugir para o nada. Vou fugir para onde? Vou ficar aqui. Aí você fala, Deus, seja o que Deus quiser. Então me disciplino. Sabe, é uma disciplina, é um esforço. É que nós estamos acostumados a pensar que tudo cai do céu. O que cai do céu na sua vida? Fala a verdade. A sua namorada, você tem que ir atrás dela, senão você não consegue, mano. Não é? Você tem que presentear, até a sua namorada. Tudo, nada cai do céu nessa vida. Mas quando a gente fala sobre a obra de Deus, tem que cair do céu. Aí não, aí eu tiro minhas mãos, aí não. Por quê? Não, eu me disciplino como um atleta. Agora não é um esforço para ganhar, mas se Deus está comigo, se o favor de Deus está comigo, é por isso que eu respondo assim. Se essa é a vontade de Deus para a minha vida, é por isso que eu respondo assim. É por isso que a minha vida é entregue a esse propósito, é por isso que vai dar certo, é por isso que eu estou correndo, é por isso que eu não dou soco no ar, é por isso que nós corremos por algo, até porque Deus está conosco. Assim, estão treinando do modo para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Você percebe o coração desse homem? Aí você fala assim, será que deu certo isso? Vê aí. Vê o que aconteceu com o mundo. Todo o pensamento ocidental, tudo que nós conhecemos hoje como bons princípios, vieram das cartas desse homem aí. Será que deu certo? O que pode acontecer com a nossa vida, irmão, se a gente levar isso aqui a sério? Sabe, eu acredito que a pregação do evangelho é a maior disciplina espiritual que possa existir. Quando você se dispõe a pregar o evangelho para as pessoas, você percebe o quanto você precisa de Deus. E você começa a perceber o quanto as pessoas vão precisar de Deus em você. Sabe, nada mantém o coração mais aceso do que a pregar o evangelho aos perdidos, nada. Às vezes nós nos sentimos mornos porque nós deixamos de fazer algo que foi nos dado para fazer. E a gente diz que a gente não tem unção, mas nós não nos colocamos no lugar onde a unção é necessária, entendeu? E aí a gente vê a chama apagando. Mas quando você está no lugar onde a chama precisa queimar, ela vai queimar, cara. Sabe, dizem que uma igreja que não evangeliza é uma igreja morta, quanto mais um cristão que não evangeliza. O evangelismo verdadeiramente é o combustível da sua vida espiritual, cara. Se você voltar o seu coração para isso, você vai ver o quanto você vai crescer espiritualmente. Pode ter certeza. Sua vida não vai ser morna mais. As pessoas falam assim, como você se mantém assim? É só ir no mundo perdido e ver. Olha para as pessoas quanto elas morrem. Vê a necessidade que elas têm de Deus. Não tem como você voltar para casa e não orar. Não tem como você não voltar para casa e buscar a Deus por ela. Não tem como, cara. Então assim, nos foi dado esse mandamento. E talvez você não seja aquele que vá para as bocas e vielas que nós vamos aí, mas na sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos, a escola, sabe, a faculdade, as pessoas ao seu redor, todos eles. Tenha isso como prioridade na sua vida. Sabe, treine o seu corpo para fazer isso daqui. Corra por aquilo que é eterno, em nome de Jesus.